Boa noite, queridos amigos e amigas. Vamos dar início aqui a mais um estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, dia 1º de abril de 2024. E assim sejam todos bem-vindos. Deixo aqui desde já o meu abraço fraterno a todos aqueles que acompanharão este vídeo em outros dias. Nosso voto de muita paz, que Deus nos abençoe a todos e rogando a Jesus nos inspire, nos envolva em sua paz, nos abençoe em mais esta noite de estudos, que possa ser proveitoso para todos nós, possamos tirar lições para a nossa vida e assim avançarmos devagarzinho em busca do progresso espiritual. Nosso abraço, nosso boa noite, né? Aqui a todos que estão já conectando conosco. Uma alegria recebê-los, perceber a presença de vocês aqui já. Sejam todos muito bem-vindos. A Lucifaria, o Everaldo Barbearia aqui também no Insta, a Deise Florencio, da Pensilvânia, nossa querida amiga. Aqui no Facebook, a Edna Markovics, boa noite. O Edson Fukuta, nosso amigo lá de Miguelópolis, um abraço, Edson. Aqui também a Silmara Simões, bem-vinda, viu, Silmara? Boa noite. A Isabel Costa, um abraço, gratidão também. A Lourdes Galvani, boa noite. A Conchita Bush, que assim seja. A Irani Zucatelli Gaspar, uma boa noite. A nossa amiga Fátima Marcaça Baldo, que assim seja, um bom estudo para todos nós, é isso mesmo, que possamos tirar proveito, né, de mais esse capítulo do livro, que possa nos auxiliar de alguma forma. E a todos que aí estão já conectados, a minha gratidão, meu abraço fraterno a todos. Hoje então, amigos, nós vamos para o capítulo 30, ao Cristiano Nunes aqui também. Boa noite, Cristiano. Hoje nós vamos para o capítulo 30, intitulado Herança e Eutanásia. Um capítulo interessante também. A nossa amiga Zuleide Carvalho, querida amiga, que assim seja, muita paz e luz, é isso mesmo. A Iraci também, Picoral, Cainã, boa noite, muita paz. A Helena Neves, muito obrigado, Helena, que assim seja. A Daíra Alves também aqui conosco, muito bem-vinda. Muito bom. Valeu, pessoal, muito bom perceber a presença de todos. A Loiva Carnop aqui também já chegando, que legal. Vamos aí então, dando início, né, para esse capítulo 30 do livro. Tá legal, pessoal? Vamos lá então. Capítulo 30, Herança e Eutanásia. E ele começa dizendo, a Dorinha Pereira aqui também, boa noite, Dorinha, bem-vinda. Ele começa dizendo assim: ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo, no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então aqui, né, primeiro o André Luiz começa falando da surpresa que ele teve, né, recordando o capítulo anterior,
que nós falamos sobre a visão de Francisco, vocês se recordam, a semana passada, daquele espírito que estava muito perturbado, dizendo que estava sendo perseguido por um monstro, né? E aí depois foi esclarecido que, na verdade, ele estava tendo uma visão da sua mente, né? Que ficou perturbada pelo corpo que ele estava presenciando os vermes, né? Corroendo seu corpo na desencarnação. Então ele guardou aquela lembrança horrível, né, do corpo em decomposição e dizia que um monstro o perseguia. Boa noite aqui também a Isabel Rubatino, de Carandaí, o meu sobrinho Henrique também, percebi chegando aqui, o Diego Romão, o Diogo Guinho, bem-vindo, viu, Diogo? Aqui também foi chegando aqui, deixa eu ver. É que demora um pouquinho para o vídeo chegar, né? A Cida Baldan também. Dercy Barrios. Andréia Fernandes. Que legal, né? Uma turma muito boa aí para sempre juntos aqui no estudo. A Vera Souza, muito bom. Então, ele começa se referindo a essa surpresa, né, que teve relatada lá no capítulo anterior. E aí ele diz, então, que o Salústio, né, era um auxiliar ali do trabalho, né, da enfermagem, e ele foi dizer para Narcisa é aquela enfermeira, como enfermeira-chefe, vamos dizer, né, que coordenava os trabalhos ali, e ele foi dizer que esse espírito, né, essa jovem irmã Paulina, estava desencarnada, era filha, né? O pai dela estava ali na colônia também, e ela desejava ver o pai que estava internado na colônia, ali na parte hospitalar. Ela estava desejando visitar o pai. Só que aí o Salústio pergunta para Narcisa se poderia, porque o pai estava em condições, né, difíceis. Ele diz aqui, continua em crise muito aguda, né? A gente vai ver o que estava acontecendo com o pai desse espírito aí, né, Paulina. Aí ele diz assim, mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou, mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Olha que interessante, né? Aqui a gente percebe mais uma vez, a exemplo, né, do bônus hora, aquela forma podemos dizer, de recompensar, né, aqueles que se esforçam no trabalho digno, no trabalho edificante. Então esse espírito, né, desta moça, Paulina, ela estava num trabalho ela diz aqui, de reconciliação dos familiares, porque a família estava em briga. A gente vai ver bem em detalhe isso. A família estava enfrentando um momento de desentendimento muito sério. Então a Paulina, desencarnada, estava tentando, né, trabalhar a reconciliação, né, tentando aproximar os familiares. E por esse trabalho dela, ela mereceu, né, sempre merecimento, ela mereceu autorização da própria ministra, né, de nosso lar, que, se não me engano, se refere à ministra veneranda, que nós vamos falar dela ainda mais à frente. Recebeu autorização dela para poder visitá-lo, né? Tipo assim, no horário que ela precisasse, uma autorização especial. Aí diz, enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava dirigindo-se a mim, você verá que filha dedicada. Então a Narcisa conhecia a Paulina, sabia que ela era muito dedicada e que o André Luiz iria perceber isso. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve,
tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. A gente percebe, né, até pela roupagem dos espíritos, o nível mais ou menos evolutivo, porque quem lê André Luiz vai se familiarizando que os espíritos perturbados, né, que carregam aflições, consciências culpadas, eles se mostram em vestes muito grosseiras, né, escuras. E aqui o André Luiz vai dizendo, né, que ela estava numa túnica muito leve, né, de seda luminosa, angelical beleza. Isso tudo mostra a elevação já do espírito, né? Que a própria roupagem ali retrata esse grau já de evolução, né? Deixa eu me ver aqui se tem algum comentário. A Clorecido Carmo aqui também chegando, Elaine Gabriele, Eliane Ferreira, que legal, Elizabeth Fonseca, Celina Maria, Sônia Maria, muito bom. Margarida Zanelati, Antônio Sampaio, puxa vida, quantos amigos aqui para mais uma noite de estudos, né? Muito bom mesmo. Parece que por enquanto, né, tudo em ordem. Odete Oliveira também, que legal, Odete. A Zaida também, Borba, né? Quantas amigas aqui, amigos, fico muito feliz com a presença de todos. Vamos avançando então. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Aqui começam, né, algumas pistas do que poderia estar ocorrendo com essa família. Já ficou claro aqui que o pai dela, então, desencarnado, ali hospitalizado em nosso lar, está enfrentando uma crise muito forte, né, que tem a ver com os problemas com a família terrestre, né? Tem a ver com isso. Porque ele está dizendo aqui, né, a Narcisa está contando a ele, que nem ele, quer dizer, nem o pai da Paulina, nem os outros são os familiares, que a gente vai perceber com mais detalhes. Nem ele, nem os familiares cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência, ou seja, eles estão todos trocando, né, pensamentos de ódio, vibrações ruins. Eles estão envolvidos nessa ideia muito de revolta, de não aceitação. A gente vai entender o que está acontecendo, não vou adiantar por enquanto. Vamos transcorrer aqui na leitura para a gente compreender bem isso, né? Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Então, sabe, ele chegou, né, naquele lugar onde estava o pai de Paulina e já percebeu, né, uma aparência muito ruim, aquela aparência que já dá já cria ali uma certa barreira, né? Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Vejam que descrição que já a gente vai imaginando realmente a fisionomia do pai de Paulina, né? Aquele olhar duro, quer dizer, esse olhar já mostrava ali um certo ódio, né, que ele estava nutrindo naquele momento. Cabeleira desgrenhada, ou seja, estava completamente perturbado, rugas profundas,
lábios retraídos. Só que ela diz, né, inspirava mais piedade que simpatia. Por quê? Simpatia a gente tem por uma pessoa agradável, né? Que a hora que a gente vê, já sente aqueles fluidos gostosos, aquela vibração boa, aí é simpatia. Mas no caso dele, ele não exteriorizava fluidos, né, bons. Só que o espírito mais compreensivo, ele não tem repugnância, ele passa a ter piedade, né? Eles estavam ali com piedade dele, porque sabia que ele estava sofrendo. Um bom espírito não iria, né, manter ali uma repugnância, né, uma revolta, porque ele está ali numa má situação. Tiveram piedade. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Olha que legal essa fala, pessoal, do André Luiz. O André Luiz, né, a gente já disse isso antes, ele vai mostrando a sua transformação moral que ele conseguiu realizar durante a sua estadia em nosso lar. Quanto que ele foi se melhorando com os ensinos que ele foi recolhendo na colônia. Então ele já era um espírito muito modificado, se comparado, né, a quando ele adentrara na colônia pela primeira vez. Ele já era outro espírito, né, completamente modificado. Então aqui ele está dizendo que na hora que ele viu aquele homem com aparência ruim, cara fechada, né, aquele olhar duro que mostrava que estava com sentimentos ruins no coração, ele poderia, né, ignorar, deixar ele para lá. Eu não tenho paciência para isso, né? Quantas pessoas diriam isso? Mas ele diz aqui, procurei vencer as vibrações inferiores que me dominaram. Quer dizer, ele sentiu, a princípio, uma vibração ruim, né? Tipo assim, uma barreira já para uma aproximação com aquele enfermo. Mas o que ele diz? Procurou vencer essa barreira. Ele procurou analisar que ele precisava ter uma outra postura. E aí ele diz, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Quer dizer, ele passou a olhar para aquele espírito com olhos de um irmão. Procurou enxergar nele, acima de tudo, um irmão em Deus. É isso, amigos, que nós precisamos fazer na nossa vida. Aqui é uma lição grande para nós. Quando nós vemos alguém irritado, né, nervoso, que está com ódio no coração, geralmente a gente se afasta, a gente diz assim, eu não tenho paciência para lidar com isso, não é? Muitas vezes a gente pode falar dessa forma. Mas aqui o André Luiz está ensinando que se nós queremos ajudar, se nós já queremos ter uma vivência mais voltada para o Evangelho, a gente precisa fazer um esforço para enxergar nessas pessoas, acima de tudo, um irmão, uma irmã, né? Para que a gente vença essas primeiras vibrações ruins que eles passam para nós. Porque a princípio a gente sente uma barreira, a gente sente um mal-estar, né? Mas a lição aqui é essa, procurar olhar para a pessoa como um irmão. Pensem assim, amigos, olhem para essas pessoas como se fossem um filho, né, nosso, se fosse um irmão, uma irmã de sangue mesmo, que a gente ama, para que a gente tenha mais paciência, mais tolerância, né? Mais compreensão e possa assim ajudar. A Rose aqui no Insta também, tudo bom, Rose? Muito bem-vinda, viu? Nossa amiga Rafa Souza aqui também dizendo, muito tempo que não venho, sempre muito bom estar aqui aprendendo e evoluindo. Muito legal, Rafa. Sempre bem-vinda, viu, amiga? Uma boa noite. Aí continua dizendo, desapareceu, veja bem, a hora que ele trabalhou, né, consigo mesmo para vencer essa impressão ruim, ele vai dizer,
desapareceu a impressão de repugnância, né? Que ele teve uma primeira impressão de repugnância. Desapareceu, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Olha que sensato, né? O André Luiz recordou que ele mesmo, quando chegou para ser acolhido no Ministério do Auxílio, para ser tratado como enfermo espiritual, ele também precisou da compreensão dos outros. Outros espíritos precisaram olhar para ele como um irmão, para vencer também a repugnância que ele passava. Isso é sensatez, né? É bom senso, né? É um espírito que já vai aprendendo. E ele então se lembrou dele mesmo, né? Para fazer essa comparação. Isso que a Loiva está dizendo, se colocou no lugar do outro, né? Isso, amigo, chama empatia, né, Loiva? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, imaginando o que o outro pode estar passando, quais as dores que carrega, o que gostaria de receber. Então a gente se transporta para o lugar do outro, né? Aí ele diz, deveria ser horrível meu semblante de desesperado, ele está se recordando dele. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Vejam que lição, né, pessoal? Vocês veem que uma frase a gente traz para a nossa vida, né? Isso que a gente deve fazer ao ler um livro. A gente não deve ler como leitor isento de compromisso, né? A gente deve ler um livro trazendo as lições para a gente. Como que eu posso, né, absorver isso que eu estou lendo para a minha vida? Como isso pode me ajudar? Cada frase dessa é uma lição para nós, né? Aí ele diz, o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Imagine, amigos, a filha dele ali visitando e ele nenhuma palavra de ternura. Por meio do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Imagine que situação dolorosa, né? Esse espírito estava assim numa revolta que ele passava uma impressão muito ruim, né? Nem com a filha ele amolecia um pouco o coração. Para a gente ter uma ideia de quanto estava ali difícil, né? Para os trabalhadores ali daquela colônia, né? Daquela enfermaria, poder oferecer ajuda a ele, né? Quanto que eles enfrentam com essas situações difíceis aí, né? Boa noite, pessoal, vai chegando aí, bem-vindos, viu, amigos e amigas, muito legal a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, viu? Muita paz para vocês também, obrigado, Mariângela. Aí diz assim, aí ela vai dizer, né? Papai, o senhor sente-se melhor? Ela começa ali uma conversa com o pai, tentando, né, modificar um pouco aquele estado mental dele. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. É um grito, né? Eu não vou aqui gritar, né? Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Mas já uma informação aqui importante, né? Alguém teria tirado a vida desse espírito, né? Alguém, pelo que ele diz, né? Vamos ver se isso confirma. Mas ele está dizendo que carrega um ódio muito grande por alguém que lhe deu, no dizer dele aqui, um veneno mortal, né? E o conduziu à morte do corpo, certo? Essa é a revolta dele, que ele carrega esse ódio grande. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto
entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Olha que triste, né? Então a moça está dizendo que, tentando levar o pai a perdoar aquele que era um filho. Dá a impressão aqui de um filho adotivo, né? Porque ela diz aqui, ele entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Pode ser filho mesmo, né? Biológico ali, mas pode ser também não. Vamos ver o que vai desenrolar. Mas que era um filho, né, desse Senhor, desse Espírito, e dá a entender então que esse filho tirou a vida do próprio pai, né? Muito sério. Vamos ver como é que desenrola isso. Paulina falava agora com os olhos rasos de água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. O que ela está dizendo aqui, amigos, é justamente sobre a bendita reencarnação, né? Ela está dizendo o quê? Em outras palavras, que Deus nos coloca juntos no mesmo lar, né? Para experiências novas de reconciliação. Muitas vezes, né, agimos mal nas existências passadas, como nós já aprendemos com a doutrina, e nós voltamos junto daqueles que muitas vezes nós prejudicamos ou fomos prejudicados, nos relacionamos de forma ruim no passado. Então a gente volta, nós já sabemos disso, para nos reaproximarmos, para estreitar laços de amor, né? Então é isso que ela está lembrando o pai, né? Qual é a função da família? Através da paternidade, da maternidade, vejam que bênção, né? Imagine um inimigo do passado que pode voltar, às vezes, como um filho, como uma filha. É através dessa oportunidade grandiosa que Deus oferece para que a gente transforme, né, o ódio do passado em amor. Mesmo que à custa, às vezes, de um certo sacrifício, porque às vezes a gente sente, né? Tem casos de pais que têm dificuldades para lidar com algum filho ou filha que sente ali uma barreira, né? Uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de aproximação, porque pode ser isso, pode ser o pressentimento, né? A sensação de que tem uma pendência entre eles, né? Mas o amor de mãe, o amor de pai, que é tão forte, vai superando esses problemas do passado que a gente traz, né? E assim a gente vai aprendendo a amar aqueles que também tivemos problemas, né? Possivelmente. Só que eu gosto sempre de esclarecer, quando abordo esse sentido, quando abordo essa questão, que não vamos, amigos, exagerar, né? Às vezes a gente vê espíritas um pouco fantasiosos, né? Exagerados. Tem espíritas que falam, não, meu filho é inimigo do passado, minha filha é inimigo do passado. Nem sempre. Não é assim. A maior parte das vezes são filhos de laços de afinidade, entendeu? Não é porque às vezes a gente tem uma desavença, um problema, que é um inimigo do passado. A gente não pode ser exagerado, né? A gente não pode ser extremista. Então, é lógico que existem alguns casos, mas não vamos querer ver inimigo em toda parte, né? Aí diz assim, nossos lares terrestres, veja, ela está continuando explicando ao pai,
Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Vejam que bonito, né? Ela colocando aqui a importância do lar, não é? O lar que ela está dizendo aqui, cadinho de purificação. O que quer dizer isso? Aquele lugar onde nós vamos, através das convivências diárias, das lutas, das lágrimas, do suor que derramamos para manter a harmonia do lar, através de cada dia de luta, a gente vai ali se purificando, né? Estreitando as relações, aumentando o amor, para que a gente avance juntos, né? Por mais tenhamos errado antes. Então, o lar realmente é uma bênção de Deus, né? Deixa-me ver aqui se tem mais algum comentário. A Rose está dizendo aqui, muito lindo. Pois é, né? São lições, né, Rose, que a gente vai vendo nesses livros, e nós sabemos como isso acontece na nossa vida, né? A Helena Neves está dizendo que, ela diz assim, eu mesmo tenho esse problema, mas eu procuro me reservar um pouco. Quem sabe eu esteja resgatando vidas passadas. Com certeza todos nós estamos, viu, Helena? É que alguns casos são mais claros, né, e outros não. A Bruna Souza aqui conosco também dizendo, tema interessante, né? Onde hoje sofre afinidades de família, sobre, né, afinidade de família. Eu tenho um cuidado enorme pelo meu irmão, como se fosse uma mãe. Eu sou a irmã mais velha e ele o mais novo. Minha mãe até brinca, você parece que é a mãe dele. Legal, né, Bruno? Esse cuidado, esse zelo com o irmão é uma forma, né, amorosa e muito bonito isso. A Mari Batista dizendo que foi bom ouvir essas palavras, né? Que legal, né, Mari? A gente sempre recebe, né, essas bênçãos com a leitura de um livro, né? Que nos ajudam de alguma forma, né? A Graça Barbosa também dizendo que já percebeu isso entre a relação da filha e ela, né? Sempre foi bem difícil. Mas a gente vai caminhando, né? Avançando em busca de tornar uma relação melhor. Vejo aqui mais amigos e amigas que foram chegando, muito bem-vindos, muito bom contar aqui com a presença de todos. Quantos amigos e amigas aqui no Face, fico muito feliz. A Ana Lúcia Olive está dizendo aqui, vivendo isso na minha família, atritos entre a mãe e minha irmã, mas o problema foi aqui, encarnadas mesmo. Isso, é legal a gente perceber isso, né, Ana Lúcia? Diferenciar se é um problema de vida passada ou um problema momentâneo, né? Presente, que às vezes não tem a ver com o passado, né? São os atritos normais aí, né? Os desentendimentos que quaisquer um de nós estamos sujeitos, né? Para que a gente não fique muito bitolado aí a dizer, né, que é inimigo do passado, vira um exagero, né? Muito legal. A Lourdes Galvani também dizendo que o filho era tão amigo, era tão meu amigo, né, e companheiro, né? Mas que bom, né, Lourdes? O tempo que teve junto, né? Agradeça a Deus, sempre é uma bênção, né? Continuamos então, amigos. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Vejam que é bonito isso, né? Aquele homem duro, coração ali fechado, né? Com muito ódio. Mas vejam o que faz um coração amoroso, né? Esse coração, mesmo que ela não o convencera com as palavras, né? Que a gente vai ver que não convenceu. Mesmo que as palavras não surtiram ainda o efeito, né, transformador naquele espírito, ele sentiu a vibração amorosa da filha.
É isso que diz que o amor está acima da inteligência, né? O amor que ela transmitiu com aquelas palavras carregadas, né, de amor, de energia boa, tocaram nele. E ele então chorou, né, pela vibração que ele sentiu da filha, e não pelas palavras necessariamente. Aí ela continua dizendo: perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Olha a visão, né, de um espírito lúcido como Paulina, tentando levar o pai a enxergar não o inimigo, por mais que ele tivesse errado, tentar enxergar nele um irmão necessitado. Porque vejam, esse Edelberto, que tudo indica, tirou a vida do pai, acima de tudo, amigos, ele é um espírito necessitado. Porque se ele tirou a vida do pai, imagina quantas dores ele vai colher à frente, pela lei de causa e efeito. Ele já está, né, comprometido com a lei de Deus e perante sua consciência. Então é isso que a gente diz sempre, quando alguém nos agride, alguém nos ofende, alguém nos prejudica, para perdoar. A pessoa, acima de tudo, já é um enfermo da alma, já é um necessitado que vai sofrer, né? E nós, se sofremos a ação ruim, possivelmente estávamos, né, colhendo o resultado da lei de causa e efeito, né? Alguma pendência que trazíamos lá do passado, possivelmente. A Maria Pavec, muito bem, dizendo espírito evoluído, né? Dessa filha aqui, né? Mostrando esse amor, né, Maria? Muito legal. Aí diz assim, aí ela continua dizendo: estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Ela então, né, ela pertence à colônia, mas ela visitava o lar, já era um espírito, né, tranquilo, preparado, já tinha autorização para visitar o lar terrestre, porque ela estava trabalhando para essa reconciliação. E ela está dizendo que lá no lar deles, né, terrestre, ela observou extremas perturbações, o lar estava perturbado. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo, por idêntico modo. Ou seja, é uma troca, né, de fluidos ruins. Ele emite pensamentos de raiva, de ódio, e do lado terrestre também mandam para ele pensamentos ruins. Então eles estavam numa guerra, né? Numa guerra fluídica de pensamentos ruins. E amigos, o pensamento carrega essas vibrações ruins, essas energias perturbadoras, né? E os dois lados ficam abalados, né? Eles ficam maus, tanto o desencarnado quanto os encarnados, né? Aí diz assim, a Bruna está dizendo aqui, bom é quando os dois se permitem essa reconciliação, mas quando um dos dois ainda tem rancor, o processo é um pouco mais lento, que é verdade, né? Pelo menos se um lado, né, Bruna, já oferecer uma condição melhor, né, já ficaria mais fácil. O pensamento, continua ela dizendo, o pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. É o que nós acabamos de dizer. O pensamento vai chegar, mesmo que seja longe, né, atravessar da colônia até a crosta, vai chegar, né? A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento das almas. Vejam quanto é ruim isso, né? Mamãe, olha o que ela vai dizer agora, amigos. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício. A mãe perturbou-se, né? Enlouqueceu. Ralada de angústia. Amália e Cacilda, que são duas irmãs dela,
Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, que é o outro irmão, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Então, agora fica mais clara a situação. Esse homem ajuntou muito dinheiro na terra, fez uma fortuna, e quando morreu, os bens ficaram. E a gente sabe, né, o quanto, na maioria das vezes, uma fortuna, né, se não tem boa orientação dos pais, acaba gerando discórdia, acaba gerando brigas, né, ganância. Então ela está dizendo aqui que como ele deixou uma grande patrimônio materiais, eles estavam brigando na justiça, entrou em briga judicial, né, pela disputa dos bens. Mas ela diz ainda, né, poderia ser um pouco melhor a situação se o pai dela, que está ali enfermo, não estivesse, né, mergulhado em propósito de vingança, porque a mente dele, carregada de ódio e desejo de vingança, perturbava ainda mais a situação. Eles já estavam brigando por causa do patrimônio, que já é uma situação lamentável. E ainda mais o pai desencarnado emitindo pensamentos de ódio, de desejo de vingança, virou caos total, né? Tanto ele estava perturbado, quanto o lar terrestre em completa desarmonia. Aqui vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Então era o caos total, né? Em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Vamos recordar, amigos, que o livro foi escrito em 1944, se eu não estou equivocado. Então aqui está se referindo ao dinheiro da época, né? Os cruzeiros, a gente nem mais recorda isso, né? Ele tinha essa fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Se alguém quiser fazer aí o cálculo quanto seria hoje, mas deveria ser uma fortuna razoável, né? E ela está dizendo, que adiantou, papai, ela está dizendo a ele, essa fortuna, se hoje não há um átomo de felicidade para ninguém, quer dizer, o dinheiro não resolveu nada, está gerando problema, ao invés de ajudar, né, de alguma forma, a condição da família. A Bruna está colocando aqui uma curiosidade, amigo Paulo. Eu amo biblioteca. Qual é a coleção de livro de capa preta da sua biblioteca? Todos os livros são espíritas? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui para recordar. Não são capa preta, eles são a capa marrom, viu, Bruna? Eu acho que são esses aqui que você está se referindo, né? Se são esses... Desculpa, pessoal. Se são esses, Bruna, eles são da coleção da Revista Espírita. Cada livro daquele representa tem um ano de Revista Espírita. Então ali a gente tem, acho que 12 livros da Revista Espírita, que é uma coleção muito boa, né, que eu recomendo muito também que conheçam, viu, pessoal? Era isso mesmo, Bruna? Ah, legal, isso, né? Então tá bom, é que dá a impressão de ser capa preta, né? Aqui na imagem acho que não está muito bem visível, mas a capa são marrom. Deixa eu ver aqui, a Inês Davanzo está dizendo que a mãe desencarnou há 52 anos, ficamos eu mais 3 irmãos e o pai, foi muito difícil crescer sem mãe. Mas meu pai foi muito amoroso e eu tenho pelos meus irmãos um amor de acolhimento. Papai se foi há 34 anos, encontrei no Espiritismo muita ajuda, só gratidão. Que legal, né, Inês? Apesar da situação difícil, né, dessa separação precoce,
Mas que bom, né, que teve a bênção do pai e essa ligação amorosa aí, né? A gente sabe das lições que estão por trás, né, desses desencarnes prematuros, né? A Graça Barbosa está dizendo, o pensamento tem força tanto para o bem quanto para o mal. É justamente isso, né? Nos dois sentidos, é isso que é o problema, né? Que mais aqui? Bom, acho que por enquanto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Legal, Bruna. Então tá jóia, por nada, que isso. Vamos continuando aqui então. Aí diz assim, agora o pai dela respondendo, né? Mas eu leguei enorme patrimônio à família. Ah, só mais um detalhe. A Bruna perguntou se são só livros espíritas, né? Não são só espíritas, viu, Bruna? A maioria deles é de livro espírita. Mas na parte de cima lá tem alguns livros também que não são espíritas, né? Mas a maioria é assim. Eu leio muito mais livros espíritas, tá? Mas tenho aqui também alguns livros de filosofia e alguns outros aí também. Aí ele diz, mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício, no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, vejam que importante, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Olha que sério isso que a filha diz então ao pai, né? Porque ele está dizendo, ele começou dizendo que ele deixou um patrimônio imenso, desejando o bem-estar da família. Ou seja, ele imaginou que, deixando uma grande fortuna, ele estaria contribuindo para a felicidade dos familiares, né? Apenas com o patrimônio material. Aí ela começa a dizer a ele que nem sempre a gente interpreta bem o benefício da riqueza. A gente acha que a riqueza por si só já é motivo de felicidade. E não é isso. Às vezes, muito o contrário, né? Aí que ela vai dizer, se o Senhor, né, tivesse preocupado mais com o futuro da família, garantindo a tranquilidade moral e o trabalho honesto. Vejam que importante, amigos. Isso aqui eu quero chamar muita atenção para todos nós, né? Mesmo que já não tenhamos mais sob a nossa responsabilidade algum ser, né, para educarmos uma criança que seja, mas voltaremos, né, às reencarnações. A gente precisa gravar isso em nós. O maior tesouro que um pai, uma mãe, um educador pode deixar a seus filhos, o maior tesouro é como que a gente poderia dizer aqui? A questão moral, né? A educação moral. Deixar valores morais, a palavra que estava me fugindo. Esse é o maior tesouro. E deixar também lições de trabalho honesto, dignidade. Porque às vezes a gente pensa que o dinheiro vai resolver o problema da felicidade, vai ser o melhor que a família possa esperar de nós. Quantos que trabalham, né, exageradamente para deixar o melhor financeiramente para a família e descuida dos valores morais, descuida de deixar lições de trabalho digno, trabalho honesto, da importância do trabalho. Aí de que adianta
aqueles herdeiros receberem tanto dinheiro se não aprenderam esses valores morais, se não desenvolveram a ideia da importância do trabalho digno? Então os valores ficaram equivocados, né? Deixa eu ver aqui que já tem comentários antes da gente avançar, porque esse ponto é muito importante, né? O Edson Fukuta está dizendo: imagino como estamos todos ligados aos fios invisíveis, como um sentimento que a gente gera muitas vezes atinge o alvo, mas volta ao emissor. Essa troca aí, né, que está havendo entre eles. A Cloreci dizendo perfeito, né, que é muito legal. E a Loiva está dizendo: ainda hoje muitos pais acham que precisam deixar, né, os filhos bem amparados financeiramente, né? Eu mesma falei para minha mãe que o importante é transmitir valores morais. Isso que a Loiva coloca é um problema sério, né, e que acontece muito. As pessoas preocupam-se mais com conquistar fortuna, posições, né, títulos do mundo, e descuidam daquilo que é prioritário, que são os valores morais, né? Aí, continuando aqui, então, vai dizer assim: querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Vejam que bonito isso, né? Porque ela está dizendo que muitos que ajuntam patrimônio, preocupado apenas com a fortuna, muitas vezes estão querendo viver acima dos outros, né? Aquele orgulho, aquela ideia de que tem mais, de que pode mais, e descuida das coisas essenciais, prioritárias, como ela está dizendo aqui, né? Descuidam de ajuntar conhecimentos nobres, tolerância, humildade, compreensão. Esses são os valores, né, para o espírito. Porque, amigos, o grande problema é que, como estamos encarnados, a gente às vezes se esquece de qual é a nossa essência. Nós nos sentimos mais o corpo do que um espírito. E aí a gente busca mais aquilo que convém ao corpo do que o que convém à alma. Esse é o nosso grande equívoco. A gente deveria buscar mais o que convém ao espírito, né? E não apenas ao corpo, aos desejos, aos prazeres, né? À satisfação do corpo. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. Olha que legal, né? Ninguém nasceu para juntar dinheiro, para ser milionário. Nascemos para avançar espiritualmente, para desenvolver valores, para trabalhar em perfeições. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação, né? Então ela quer dizer, é lógico que a gente precisa ter o bom senso de ser previdente. O que é ser previdente? Aquela pessoa que administra bem os recursos, né? Não gasta tudo de forma a esbanjar o dinheiro que ganha, né? Então a pessoa previdente, ela procura ter uma reserva, ela gasta dentro daquilo que ela pode, ela tem orçamento controlado, mas daí a dizer que precisa juntar uma fortuna é outra coisa. Ser previdente é bom, mas preocupar-se exclusivamente com a fortuna, aí é equívoco, né? Tal gênero de vida arruinou nossa casa, né? Foi o problema dele. Debalde, noutro tempo,
busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e a mamãe se sacrificaram por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando a vantagens financeiras. Olha que sério. Enquanto o pai e a mãe estavam obcecados para juntar dinheiro, trabalhar mais para ter mais bens, não perceberam que as filhas estavam se entregando à ociosidade, à falta de valores morais, à busca de um trabalho digno, e acabaram se unindo, né? Ele diz aqui, encontraram ociosos como elas, né? Acabaram namorando e se casando com outros, com seus futuros maridos, que da mesma forma que elas buscavam a ociosidade e assim comprometeram, né, a sua vida. Olha o termo que ele usa, preguiçosas da banalidade social. Aquelas pessoas que vivem mais de festas, né, preocupadas em ostentar, em luxos, né, em coisas, né, em excessos, em viciações, tudo aquilo que é tão prejudicial ao espírito, né? Elas se entregaram a tudo isso. A Bruna Souza está dizendo aqui, pelos livros, né? Parabéns pelo seu acervo, é muito bonito e organizado. Infelizmente não estou perto dos meus livros, sinto muita saudade, mas fico feliz de ter a oportunidade de aprender com o senhor por aqui. Legal, Bruna, obrigado. Tá organizadinho, né? Acho que eu sou um pouco metódico. Mas é bom, né, a gente ter os livros para consulta, né? Acho que tem até exagerado, não precisa tanto às vezes, né? Que a gente acaba guardando alguns, outros empresta, né? Dá para alguém que pede, mas alguns que a gente usa mais acaba sempre conservando, né? Sempre bom. Que mais aqui? O Edson está dizendo, é mais fácil encher os filhos de bens materiais que bens da alma. Olha que verdade, né? Quanto que é difícil, né, Edson? Transmitir esses valores morais pela nossa conduta, né? Porque o exemplo fala mais que as palavras, né? A gente precisa viver esses valores na vida para que os filhos possam nos imitar, né, nas boas atitudes. A Loiva está dizendo que a internet está ruim, Loiva. Poxa vida, hein? Aqui para mim hoje parece que está mais tranquila, né? A Bruna também dizendo, é importante ter educação financeira, mas ser ganancioso não é bom, né? Pois esse tipo de conduta passa por cima de muitos valores, que é bem isso. E a Inês Davanzo dizendo que hoje pensam em ter e não ser. Muito legal, né? Às vezes a pessoa está mais preocupada em ter do que ser alguém melhor, né? Do que desenvolver valores, né? Que carregará consigo. Isso que a Inês Davanzo está falando é muito sério, porque o que a gente conquista, que a gente tem, vai ficar, né? Tudo que temos, que não temos efetivamente, né? Todos os nossos bens, propriedades vão ficar na hora da morte do corpo. Mas aquilo que somos, aquilo que incorporamos ao espírito, aos valores morais e intelectuais, esses seguirão conosco, né? Esses. A Conchita está dizendo, viver com o suficiente para ter uma vida digna é muito gratificante, sem excesso. Sim, né? Eu acho que é mais fácil até, né? Parece que teve uma pequena travada aqui, né? Eu até esperei um pouquinho. Mas a gente tem que lembrar, né, Conchita, que tem pessoas que têm a experiência da riqueza, da fortuna, não tem nada errado, amigos, né? Nós não estamos dizendo aqui que precisa ter uma vida muito com poucos recursos. Não estou dizendo isso. Às vezes a nossa experiência será com a fortuna, né? Pode ser que algum de nós aqui que estamos participando desse estudo
Pode ser que algum esteja aí com a prova da fortuna, não tem nada de errado. O grande problema é saber administrar bem os bens, né? Não se deixar ficar preso pelos bens, né? Não se escravizar para os bens, mas que a gente use os bens não só em nosso proveito, como em proveito de outros também. Porque a gente aprende que a nossa fortuna do hoje é um empréstimo de Deus, né? Para o nosso bem-estar, mas também para a nossa contribuição de alguma forma, quer seja gerando bons empregos, né? Quer seja auxiliando alguma instituição de alguma forma. Quanto que uma pessoa com uma fortuna grande pode contribuir, né? Se desapegar e fazer a fortuna contribuir para o seu progresso espiritual. Então são provas diferentes, né? Então o que a Constituição está dizendo é muito certo. É bom viver com pouco, né? Acho que é mais fácil. A gente acho que tem menos problemas, mas também a prova da fortuna é uma experiência também valorosa para quem vence. É uma boa experiência, né? A Fátima Baldo está dizendo: Paulo, no título fala em herança e eutanásia. Nós vamos abordar eutanásia? Muito bem, Fátima, está muito atenta, fala mesmo. E nós vamos abordar sim, só que é bem no finalzinho. Gostei de ver, viu, Fátima? A Fátima está muito antenada, né? Porque falou da eutanásia e até agora nada dela, né, Fátima? Mas vamos ver que é bem no final aqui que vai dizer. Bom, continuando então. Pessoal, já está dando 1 hora aí, já vamos excedendo o horário que eu gosto de terminar, mas sempre está passando um pouco, me perdoe. Aí ela continua dizendo, ela falou das irmãs, né, que casaram com 2 ociosos, ficou a vida comprometida. Aí ela fala agora dos 2 irmãos. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Então veja, podia ter estudado, né, tido uma boa profissão, mas não levou o estudo a sério e buscou más companhias. Edelberto conquistou o título de médico. Esse estudou, formou-se em medicina, alheando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Vejam que, então, esse formou-se, né, em medicina, mas era aquele mau médico, né? Aquele médico que não quer exercer. Ia lá uma vez ou outra, né, como um observador, ele está dizendo aqui, visita o serviço por curiosidade. Não estava, né, interessado em ser um médico, não estava comprometido com o juramento que o médico faz, né? Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Então, vejam que o dinheiro fácil comprometeu a vida da família. A mãe enlouqueceu por causa de tamanhos problemas da família. As 2 filhas se entregaram à ociosidade, encontraram 2 companheiros na mesma condição, ociosos, que comprometeram a existência. Um deles nem estudou, buscou más companhias, e o outro se formou, mas não precisava trabalhar, tinha dinheiro fácil, foi disputar na justiça, né, quem deveria ter mais da herança do pai. Então, para a gente ver o quanto uma fortuna, né, mal administrada pode comprometer, né? A Silvia Guerra, aqui também, querida amiga, está dizendo, um bom exemplo é o melhor sermão, Benjamin Franklin. Muito legal, Silvia, né? A questão do exemplo, né, amigos, que nós acabamos de falar aí. Às vezes a gente fala tanto, né, querendo educar só com palavras e esquecemos os exemplos. A Maria Pavec dizendo o equilíbrio, né? Nem lá nem cá, né? Muito bom isso. A Arnilda Klettenberg também dizendo que concorda com que passa muito rápido, né? Essa horinha aí, que o estudo é maravilhoso, que bom, muito legal. A Regina Souza, boa noite, Regina. Aí diz assim,
O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Então, a grande revolta dele era com esse Edelberto, né? O Edelberto era médico, vocês estão entendendo? O Edelberto era médico e ele está dizendo que o Edelberto administrou um veneno para ele. Vamos ver bem o que é isso. E ela diz: cale-se, papai, tenha compaixão do seu filho, perdoe, esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa, a enfermeira, né, endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. Ou seja, chegou num ponto que a moça percebeu que não dava mais para continuar conversando. O pai já não seria mais proveitosa a conversa, né? Ele acabou se descontrolando mais e acabou a conversa ali. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se. Despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa. Agora Narcisa vai dar uma aula ali para André Luiz, né? Uma orientação sobre essa questão da herança, da fortuna. E ela diz assim: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados, com raras exceções. Veja bem, não estamos dizendo que todos os casos vão ser mal solucionados, mas a maioria, com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores, né, e a legatários, quer dizer, quem legou uma herança e quem recebeu, né, quem deixou e quem recebeu. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia, Fátima Baldo, agora que fala da eutanásia. Então está dizendo aqui que não foi só o problema ali, né, dessa disputa, mas também um problema da eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Olha que interessante. Pais avarentos, aqueles que só querem guardar, guardar, guardar. Qual que é o resultado disso? Os filhos vão querer gastar. O pai guarda que nem louco e os filhos esbanjam. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Então, Fátima e amigos, essa eutanásia foi praticada pelo filho médico. Né? O pai estava lá moribundo, né? Enfermo, e o filho aplicou então, né, uma medicação que provoca a morte suave, a tal da eutanásia, abreviando, né, a vida do pai. Ele já estava enfermo, mas o filho acelerou a morte. E ela diz assim: esforçamo-nos por o evitar, quer dizer, os espíritos tentaram evitar que ele fizesse isso. Mas foi tudo em vão. O pobre rapaz, veja bem, o pobre rapaz, olha a visão do espírito que eu digo sempre. Ele foi, na verdade, poderíamos dizer, um assassino. Ele tirou a vida do pai, né? Mesmo que o pai caminhasse para a morte, ele abreviou. E ela está dizendo aqui o pobre rapaz, porque é um necessitado da alma, né? O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência
e o resultado, o ódio e a moléstia. Então, essa é a situação. O pai enfermo, doente, o filho ali cuidando dele, o filho ganancioso, já de olho nos bens, né, que ficaria para a família, todo aquele patrimônio. O que ele fez? Né? Cedeu a esse pensamento lamentável, né? Cedeu à ganância, ao desejo de posse e aplicou essa medicação que provocou a morte do pai. E com expressivo gesto, Narcisa arrematou: Deus criou seres e céus, mas nós, olha a frase, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Olha que frase sábia, amigos. Vamos ler de novo? Deus criou seres e céus. Veja bem, o que Deus criou? Espíritos e lugares maravilhosos, condições de vida plena. Deus só criou condições favoráveis ao bem. Mas como ele deu o livre-arbítrio, né? Aí ela diz, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos. Não deveríamos ser assim. Escolha nossa. Nós deixamos que o mal penetre em nós. Nós criamos o mal, que não é criação de Deus, criando nossos infernos individuais. Muito clara essa frase, muito coerente, né? Para resumir a história dessa família aí. Assim a gente encerra e eu quero deixar aqui um alerta, já um lembrete, amigos. Aqueles que estudam conosco na quarta-feira, nesta próxima quarta-feira, eu fui convidado para uma palestra lá na cidade de Itápolis e então eu não conseguirei, infelizmente, fazer o estudo da quarta. Mas esta palestra, amigos, ela é transmitida pelo Facebook. Então, eu queria convidar vocês que quiserem, né, para acompanhar conosco essa palestra, que aí, de alguma forma, né, ficaria aí no lugar do estudo, tá bom? Me perdoem, mas tem surgido alguns compromissos, né, que alguns coincidem com os dias de estudo. Às vezes surge compromisso na segunda, às vezes surge compromisso na quarta. Eu fico assim, né, receoso de negar um convite, então eu conto aí com a compreensão de vocês, tá? Eu vou divulgar, já divulguei hoje na minha página, acho que poucos viram, né? É no Centro Espírita Nova Era, da cidade de Itápolis. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a vida espiritual, sobre a vida futura, né? Que Kardec coloca. Então fica o convite, contando aí com a compreensão de vocês, tá bom? Que me perdoem aí por tá meio difícil, né? Para a gente manter a sequência aí dos estudos. Me perdoem, viu? Mas eu sei que vocês são aí muito fraternos e tolerantes, né? A gente vai conciliando tudo isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente fazer a nossa prece final, então. A Edna aqui deixando seu agradecimento, eu que agradeço sempre. A Bruna, obrigado Bruna, a Mari. Mariângela também dizendo estudo maravilhoso, muito bom, fico muito feliz. A Bruna Souza disse aqui, nem tudo na vida é dinheiro. O simples é o que me cativa e onde me sinto bem. Olha que legal, né? O simples é o que cativa. E é verdade, né? Obrigado, Maria Pavec, a Lucifaria aqui também, a Rose. Muito obrigado, pessoal. Estava lendo aqui da Bruna, né? Já tive minha fase fútil, né? Mas me deu muito aprendizado, as fases da vida que é bom passarmos e termos boas histórias para contar. Muito legal, Bruna. Tirar lições, né? Das diversas fases aí que a gente atravessa. Muito legal. Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. Obrigado, Mari. Arnilda, agradecendo aqui o convite. Bom, que bom, né? Se vocês puderem, né, participar conosco lá. Eu vou deixar depois o link na minha página, tá? Do centro.
para que vocês que quiserem acompanhar, né? Obrigado, Eliane, Ercília, Helena Nunes, Graça Barbosa, a todos vocês. Muito obrigado, viu, minhas amigas, meus amigos, muito obrigado por todo esse carinho. Vamos fazer então a nossa prece final. Aqueles que quiserem colocar aí uma água para fluidificar e a gente possa então encerrar esse estudo de hoje. Às vezes eu gosto de recordar, né, a bela oração de Jesus. Eu não faço sempre orações prontas, né, mesmo o Pai Nosso, que é tão bela, mas eu gosto das orações que a gente improvisa, né, para colocar mais sentimento. Mas o Pai Nosso, a Ave Maria também são orações belas, né, que é bom também recordarmos, né? Então, vamos lembrar a oração de Jesus quando disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que Deus nos abençoe, que tenhamos todos uma noite abençoada. A nossa gratidão a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, o nosso Mestre, por mais este encontro tão gostoso, com tanta paz, com tanta amizade fraterna, que a gente recebe aqui o carinho de vocês, e que todos nós possamos prosseguir buscando cada vez mais esse aprendizado para ser colocado em prática na nossa vida. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, então. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Até a quarta, então, aqueles que puderem, que quiserem, né, acompanhar conosco a nossa reflexão. Ou então até a próxima segunda-feira, para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Vamos ver aqui? Capítulo 31, olha o título, Vampiro. Acho que nos reserva aí boas lições também, né? Na próxima segunda-feira. Legal, meus amigos? Minha gratidão, viu? Sempre digo de todo coração. Sou muito grato a vocês, porque a presença de vocês faz toda a diferença, né? Essa participação, essa alegria de vocês, esse carinho, faz com que a gente busque o aprendizado com mais interesse, né? Estudando juntos aqui, eu creio que a gente assimila mais. Eu, pelo menos, comentando aqui, eu vou, né, reforçando conhecimento, né? A gente vai aprendendo um pouquinho mais. Então, agradeço muito e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço fraterno, carinhoso a todos e fiquem com Deus.